Boa tarde, pessoal. Meu nome é Mauro Teixeira, sou do Telebrasil, vou mediar essa painel hoje à tarde. Queria começar com algumas palavras aqui, vocês vão achar meio estranho, mas no final eu vou explicar. Esse termo cyberspace, segundo pesquisas aqui que eu andei fazendo, parece que surgiu em 1984, um livro de ficção científica do William Gibson, um livro chamado Neuromancer. Segundo Gibson, o ciberespaço era um espaço não físico ou territorial que compõe uma rede de computadores através do qual todas as informações circulam sem conteúdo particular. No meio acadêmico, a primeira vez que foi citado esse termo, cyberespaço, foi no livro chamado Cyberspace, The First Steps, do Michael Benedict, em 1991, e foi num artigo de um arquiteto. Esse Michael Benedict era um arquiteto, e foi a primeira vez que foi usado no meio acadêmico. O mais interessante disso tudo é que tudo isso eu por um acaso, li nesse final de semana, num artigo de uma antropóloga portuguesa, Patrícia Ferraz de Matos, ela é da Universidade de Lisboa, num artigo chamado Redes Emaranhadas no Cyberespaço, Indivíduos, Objetos Virtuais e Ideias em Circulação, onde ela faz uma análise antropológica da sociedade, justamente vendo essa realidade que a gente tem hoje em dia, que a gente entende, né, acha que o ser humano está cada vez mais livre e autônomo, mas, na realidade, a gente está cada vez mais dependente de dispositivos que passam a fazer parte do nosso cotidiano. Hoje, se você olhar, todo mundo tem pelo menos um celular na mão, todo mundo tem um computador, um iPad, e com a realidade que a gente tem aí de internet das coisas, a tendência é cada vez isso aí ficar pior. O filósofo Pierre Levy diz que o cyberespaço situa-se entre o real e o imaginário, e as relações sociais são construídas através da imaginação dos cibernautas. O problema é que o espaço pode ser imaginário, mas as ameaças que existem nele são reais, e nessa mesa nós temos os especialistas que estão com as suas equipes, com seus conhecimentos, justamente monitorando esse espaço imaginário para alguns, mas com bastante ameaças reais e que podem estar na mão de vocês justamente nesse momento. Cada dia mais essas ameaças aumentam, cada dia mais essa ameaça precisa ser combatida. E, para isso, a gente está trazendo hoje aqui na mesa o comandante Alcimar Rangel, que é do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, mais especificamente do Departamento de Segurança de Informação e Comunicações, para falar um pouco sobre o Plano Nacional de Segurança Pública, a Política Nacional de Segurança Pública. A gente tem o Tenente Coronel Valberi, para falar que é do CD Ciber, para falar sobre a política que é aplicada dentro do Exército, a visão do Exército. Nós temos a Christine Hopes, que é do CERT-BR, que é ligada ao NIC, e para debater junto com as apresentações que vão ser feitas aqui pelos três especialistas, nós temos o Ângelo Coelho, que é diretor de Segurança de Informação e Cibernética da Oi, e o Aníbal Sartori, que é o diretor de Segurança da TIM. A gente espera ter aqui um debate de alto nível, primeiro uma apresentação dos três especialistas, e depois um debate com os dois responsáveis pelas áreas de segurança das empresas, para que a gente possa debater justamente essas visões, tanto da área de governo, da área civil, e complementando com a visão das nossas empresas, para que vocês tenham a melhor maneira possível essa visão do risco que a gente tem todo dia e o que é feito
pelas diversas áreas para combatê-los. Ok? Pode estar me vendo assim fardado, né, da Marinha. Entretanto, eu represento o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Não falo pela Marinha, porque a Marinha tem as suas atividades referentes ao mundo cibernético, mas eu vim para demonstrar esse lado de governo, essa parte que trata das políticas públicas relacionada ao tema segurança da informação e segurança cibernética, e vou trazer um breve histórico. Meu trabalho, minha apresentação foi em cima do que foi descrito no próprio, na descrição do tema do painel, algumas perguntas que foram feitas. Antes, eu trouxe essas competências que cabe ao GSI-PR, de uma lei recente, novembro de 2017, isto porque, em 2015, houve uma mudança do governo, na época, o antigo presidente alterou a estrutura governamental, o GSI deixou de ser um gabinete de segurança institucional, virou Casa Militar, e, logo em seguida, em 2016, com a mudança novamente do presidente, nós voltamos a ser o gabinete com essas diversas competências. E, nessas competências, eu trouxe que tem uma grande relação com o painel, né, e com o próprio Telebrasil, competências referentes ao GSI de prevenir ocorrência de crises, a parte de coordenar a segurança da informação e comunicações, e também relativa à infraestrutura crítica. Esse tema é de responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. E essas são as descrições que eu tirei do próprio tema, né, do painel, e começamos com essa primeira dúvida, né, que o Brasil discute há anos ações de medidas para a segurança cibernética, né. E, realmente, eu concordo que essa discussão já vem de época, né, e desde o 2000, do ano 2000, que foi aquela grande preocupação que existia na época do bug do milênio, que veio o primeiro normativo de segurança da informação, que foi um decreto. Esse decreto instituiu a política de segurança da informação na administração pública federal. Nesse sentido, vocês começam a observar que normativos era uma coisa específica para cada setor. Aqui, somente para a administração pública federal. Então, o tratamento de segurança da informação ainda estava muito segmentada, né? Em 2006, foi criado o primeiro órgão dentro da estrutura da presidência para falar sobre segurança da informação, que foi o Departamento de Segurança da Informação e Comunicações, que eu faço parte. E, em 2008, foram expedidos os primeiros normativos sobre esse tema, né, uma instrução normativa e 21 normas complementares que estão disponíveis no nosso site, que fala de diversos aspectos, segurança de infraestruturas críticas, fala sobre gestão de riscos, gestão de continuidade, redes sociais, são vários temas que são debatidos. Em 2009, o GSI participou desse evento que foi patrocinado pela OEA, e foi a primeira vez que se discutiu a necessidade de ter uma estrutura para tratar de segurança da informação em nível nacional, né? Então, começou já a ter uma indicação que há necessidade do governo brasileiro ter, a nível nacional, algo para tratar sobre esse tema. Foi lançado o livro verde, e esse livro verde, nós trouxemos esse item, aproveitamos no lançamento desse livro verde, para dizer que há necessidade de se instituir uma política nacional de segurança cibernética. Nesse período, de 2011 e 2012, foi na época da Lei de Acesso à Informação e os 2 decretos, ficou muito difícil para a gente do GSI escrever ou então propor alguma coisa que fizesse referência à segurança, principalmente segurança da informação e segurança cibernética, até porque o viés daquele momento político era destinado ao acesso à informação. Então, qualquer procedimento, qualquer iniciativa que falasse segurança da informação no meio político, a gente foi bloqueado.
Logo em seguida, em 2014, o TCU, durante o levantamento de auditoria, ele verificou que o Estado brasileiro precisa de uma estratégia, né? E logo em seguida o TCU emitiu uma demanda para o GSI para elaborar uma política nacional de segurança da informação. Em 2014, teve a CPI da espionagem, e o relatório final da CPI da espionagem identificou que o Brasil também precisa dessa política. E houve essa demanda para o Poder Executivo elaborar uma política nacional de segurança cibernética. Vários itens que eu estou mencionando, às vezes você fala da necessidade de ter uma política nacional de segurança da informação, de vez em quando também aparece a Política Nacional de Segurança Cibernética. Mais à frente eu vou explicar o porquê disso do nosso entendimento. 2016. Diante daquela demanda do TCU, nós publicamos uma estratégia de segurança da informação e segurança cibernética e apontamos também nessa estratégia de lançar uma política nacional de segurança da informação. Também foi feito um trabalho interministerial coordenado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos, que esse documento, né? E dentro do eixo de normatização, ele também apontou que o governo precisa formular uma política nacional de segurança cibernética. Vocês podem notar que, no decorrer de todos esses anos, sempre há necessidade, apontamento de ter uma política, ou a nível de segurança cibernética, como segurança da informação. Por fim, em 2016, por ocasião também dos crimes cibernéticos, houve o relatório final e a Câmara de Deputados enviou uma indicação parlamentar. Indicação parlamentar é um documento que o Poder Legislativo envia para o Poder Executivo, determinando que o GSI elabore uma política nacional de segurança da informação. Até o final de 2016, nós começamos um trabalho interno de estudar as diversas políticas que existem no Brasil e internacional e verificamos que todas as políticas precisam abordar esses temas que estão aqui descritos, né? Pesquisa e inovação tecnológica, segurança de infraestrutura crítica, proteção de dados pessoais. Então, houve essa preocupação internamente, a gente fazer um esboço de uma política e elencando esses temas que estão aqui descritos. Foi quando, em 2017, o nosso ministro mandou criar um grupo interministerial com a finalidade de produzir uma minuta de política nacional de segurança da informação. Novamente, entrando no tema, aí as ações coordenadas envolvendo o Estado e o setor privado ainda são limitadas. Também concordamos sobre esse debate. Na nossa preocupação do grupo de trabalho, nós associamos, né, fizemos essa relação da necessidade do público, a relação público e privado, todos esses trabalhos que venham a refletir as necessidades da sociedade. E não somente os direitos e os direitos fundamentais sociais elencados na Constituição, como também a necessidade da prestação de serviços essenciais. Então, o grupo de trabalho se baseou nesse framework, né, que a política tinha que ser voltada. E aqui eu destaco a parte de telecomunicações. Essa lei é a famosa lei da greve, que diz que quais são os serviços, o que não pode ser interrompido, aquilo que deve ser oferecido para a sociedade. Então, a nossa política foi baseada nesse framework. Na construção da política, nós destacamos esses objetivos, né, de fomento, de orientação, de promoção, e diversos temas: segurança de infraestrutura crítica, formação e qualificação de RH. Outra informação, a minuta de política de segurança da informação, eu trouxe a minuta que está na Casa Civil para ser enviada para o Congresso Nacional, eu vou disponibilizar pela coordenação para ser distribuída para os senhores, né? Vocês podem fazer análise, discussões, se quiserem entrar em contato com o pessoal do GSI, do DSIC, propor alguma coisa, estamos abertos à conversa. Então, os objetivos dessa política são esses. Na nossa política, nós construímos os seguintes instrumentos, verificamos que esses instrumentos são essenciais para o cumprimento daqueles objetivos que foi elencado na política. Obrigado. Aqui,
nós criamos um Sistema Nacional de Segurança da Informação, a proposta de criar um sistema, e dentro desse sistema nós teremos o Conselho Nacional de Segurança da Informação, o órgão central, o GSI-PR, e a criação de uma Agência Nacional de Segurança da Informação. Essa agência é para executar as atividades em si. Existem as atividades dentro do GSI que são de execução, mas nós ficaremos apenas com a parte de política, estabelecimento de diretrizes, para que essa agência execute as atividades em si. E outros instrumentos foram criados, exemplo, medida de incentivo e fomento, e o trabalho desse Sistema Nacional com esses instrumentos, com a finalidade de publicar um Plano Nacional de Segurança da Informação. Aqui sim que vai ser direcionado ao trabalho das áreas. E como que é constituído esse sistema? Nós nos preocupamos de nos aproximar com a iniciativa privada, com o setor privado. Nós criamos um sistema que envolve as esferas de governo, isto porque a segurança da informação tem que abarcar o legislativo, o judiciário, o executivo, quanto também a esfera federal, estadual e municipal. Incluímos as cortes de contas e demais segmentos da sociedade, e destaco o setor privado, ou seja, o setor privado vai fazer parte desse sistema nacional. Destaquei também alguns itens que nós direcionamos para o setor privado. Exemplo, estimular os setores públicos e privados que contribuírem para o fortalecimento da segurança do país. Então, aqui responde um pouco aquela pergunta que está no tema sobre o que vocês estão fazendo para aproximar o setor privado do setor público. Está descrito na nossa política. Além do sistema, nós também nos preocupamos de inserir o setor privado dentro do Conselho Nacional de Segurança da Informação. Ele vai fazer parte desse conselho, ou seja, na hora de determinar, estabelecer algumas diretrizes, nós vamos chamar o setor privado da área, ou seja, na hora de escrever uma estratégia nacional de segurança cibernética para o setor de telecomunicações. Vamos chamar as operadoras, a agência reguladora, a Anatel, para contribuir para a formulação dessa estratégia, e com as diversas áreas diferentes também. Além da criação daquele grupo de trabalho para escrever a política, com o trabalho interno, houve a preocupação do nosso ministro também de fazer reuniões bilaterais. Então, o GSI fez reuniões com 96 organizações, e dessas áreas, setor privado, academia, a própria administração pública, agências reguladoras, ou seja, tudo que está escrito na nossa política não saiu apenas da cabeça dos servidores do GSI, nem daquele grupo de trabalho. Houve contribuições, foram 96 reuniões bilaterais. Já chegando ao final, e quais são as ameaças reais existentes? E como está sendo organizada essas políticas? Aqui eu represento como um grande oceano, né, o espaço cibernético global. Não identificado, não existe fronteira. E dentro desse espaço cibernético global, existe o espaço cibernético brasileiro. Nossa atuação está aqui, no espaço cibernético brasileiro. E fazer a segurança dessa área é o que nós chamamos de segurança cibernética. A segurança da informação inclui a segurança cibernética, porque o GSI não pode eliminar também as políticas de mesa limpa, recursos humanos, segurança patrimonial. Então, a segurança da informação é muito mais do que segurança cibernética. Mas, destinado a proteger esse espaço cibernético brasileiro, que nós chamamos de segurança cibernética, principalmente mediante esses tipos de ameaça, do crime, da espionagem, né, do terrorismo, dos ativismos, e quando utiliza o espaço cibernético, nós chamamos de cybercrime, cyberespionagem, cyberterrorismo, hacktivismo. E todos aqueles atores que podem executar essas determinadas ações. Exemplo, crime, nós sabemos que o crime é coisa de polícia, Polícia Federal, polícias estaduais, e a atuação deles está aqui. Cybercrime, justiça, segurança pública. Independente do tipo de ameaça, a nossa grande preocupação como Estado, como segurança institucional,
é quando essas ameaças vêm atacar as infraestruturas críticas do país, que é a nossa grande preocupação. Aqui eu trouxe essas 5 grandes áreas, que tem uma portaria do GSI, dizendo quais são as áreas de interesses. Telecomunicações é uma delas, e o nosso trabalho, a nossa política, o GSI, está aqui. A Política Nacional de Segurança da Informação, o plano e as estratégias decorrentes dessa política é para reduzir as vulnerabilidades do espaço cibernético brasileiro. Aí vocês podem questionar. E o CDCiber, que está aqui presente, e o Ministério da Defesa, porque a Estratégia Nacional de Defesa, a Política Nacional de Defesa diz que o setor cibernético é de responsabilidade do Exército, e continua. Defesa cibernética entra também na proteção das infraestruturas críticas, aqueles de interesse da defesa, e ultrapassa o espaço cibernético brasileiro. Então, numa necessidade de fazer uma ação de ataque cibernético, sim, é uma competência do Ministério da Defesa, assim como proteção e elaboração, uma exploração cibernética. Existem esses 2 documentos que orientam a parte de defesa cibernética, que vai ser a próxima palestra do Tenente-Coronel Valberi. Então, aqui, que eu represento onde que está a ação do governo, né? A parte de tratamento das vulnerabilidades por meio de políticas públicas voltadas à segurança da informação e segurança cibernética pelo GSI, e a parte de defesa cibernética. E, para finalizar, eu trago esse pressuposto básico que a segurança da informação, que é competência nossa, dos órgãos do setor privado, da sociedade, dos órgãos de governo, né, é a base da defesa cibernética e depende diretamente das ações individuais. Não há defesa cibernética sem ações de segurança da informação. E esse é o trabalho do GSI, né, fomentar, né, políticas, recursos humanos, capacitação, para que nós consigamos prover uma necessidade básica de segurança do espaço cibernético brasileiro, né, no tratamento de vulnerabilidade. Antes de terminar, eu trouxe esses slides, porque a nossa política é voltada na parte da educação. Identificamos uma necessidade de inserir o termo, esse assunto, segurança da informação e segurança cibernética, nos currículos escolares, né? Tanto a nível básico, como também em educação superior. Isto porque na educação superior vai abrir empregos, né? Nós tivemos uma reunião com a CNI, Comissão Nacional das Indústrias, e eles falaram que nessa área de segurança da informação existe 42 mil postos abertos. A necessidade, isso daqui é um pouco do desenvolvimento social, né? A nossa sociedade. Então, na inserção desse tema na educação superior, nós poderemos produzir vários especialistas para esse tema. Também inserimos o tema a parte de infraestrutura crítica, a necessidade de proteger, fortalecer, né, as nossas infraestruturas estratégicas. A telecomunicações é uma delas, né? Consolidar a imagem do país. Hoje, o Brasil é considerado um país inseguro. Então, temos uma imagem negativa no mundo afora. Precisamos aprimorar a segurança da informação. Eles, durante um acordo que o GSI faz com um determinado país, eles sempre perguntam: o Brasil possui uma política nacional, uma estratégia nacional? Isso daí é identificado negativamente. Então, isso justifica também a necessidade do país se consolidar internacionalmente. E esse conjunto propõe o quê? Atrair investimentos. Vocês notem que a política pública é isso, voltada também para o desenvolvimento social. A segurança da informação contribui. Atraindo investimento. Estima-se o investimento, de acordo com a Brascom, 200 bilhões, bilhões, em segurança da informação, né? Isso vai otimizar recursos. E, uma vez trazendo investimento, nós vamos gerar emprego novamente, né, nessa área. E tudo voltado para o nosso cidadão. Então, uma política pública, né, nessa competência de segurança da informação, trazer o setor privado e o setor público para a construção de algo que venha a favorecer
não somente a segurança do Estado brasileiro, como também contribuir com o cidadão, né, que é o nosso trabalho como agente público. Acredito que terminei na hora. E obrigado. Obrigado, comandante Alcimar. Passo a palavra agora para o tenente-coronel Valberi, do Comando de Defesa Cibernética, Condeciber. Fica à sua vontade de ficar em pé. Botou a palestra errada, que é segunda, é outra. Bom, enquanto colocam a apresentação, boa tarde a todos. Conforme foi anunciado, sou o tenente-coronel Valberi, do Comando de Defesa Cibernética. Inicialmente, quero agradecer na pessoa do Mauro o convite que foi feito ao Condeciber para poder participar deste importante evento, uma vez que nós consideramos que proteção cibernética não se discute, não se resolve sozinho. Quanto mais parceiros nós tivermos envolvidos, trabalhando juntos, colaborando, nós conseguiremos contribuir para aumentar o nível de proteção cibernética do nosso país. Hoje, alguns ainda têm dúvida, Comando de Defesa Cibernética, CDCiber, o que é o comando, o que é o CDCiber, alguns ainda têm na mente apenas a imagem do CDCiber, que foi a primeira estrutura criada no Exército, voltada para a parte de cibernética. Então, eu vou inicialmente falar um pouco a respeito do que é o Condeciber, do que nós fazemos, de modo bem objetivo, e, na sequência, comentar a respeito de um exemplo prático de trabalho buscando aumentar a proteção cibernética por meio do envolvimento e da parceria junto a órgãos do governo, a órgãos que não são ligados ao governo e também ao setor privado. Acredito que seja um tópico muito apropriado para este fórum. Eu ressalto o que foi passado pelo comandante Rangel. O Exército foi definido pela Estratégia Nacional de Defesa, em 2008, como sendo a força responsável pela parte de ações voltadas para o setor estratégico cibernético, a Marinha com o setor nuclear e a Força Aérea com o setor aeroespacial. Por esse motivo que o Exército hoje está sendo a liderança nesse trabalho no âmbito do MD, naquilo que é relacionado à parte cibernética, obviamente contando com o apoio e a participação da Marinha e também da Força Aérea. Nós temos entendimento de operação conjunta. Quando falamos de operação conjunta, estamos referindo a uma atuação envolvendo Exército, Marinha e Força Aérea Brasileira. Aqui, eu elenquei alguns pontos importantes relacionados ao porquê que é importante a cooperação no setor cibernético. Então, hoje, se nós não trabalharmos de modo integrado, de modo colaborativo, envolvendo defesa, setor privado e o meio acadêmico, nós não conseguimos avançar a níveis razoáveis voltados para a parte de proteção cibernética. E algumas medidas importantíssimas nesse sentido são compartilhamento de informação. Aqui nós temos um componente que é fácil de falar e difícil de executar. Trazendo aqui para a discussão nossa, nós estamos aqui conversando em um ambiente que tem empresas privadas. O compartilhamento de informação, em alguns casos, pode implicar em perda de lucros, uma vez que, ao se compartilhar a informação, pode-se passar algum dado relacionado à vulnerabilidade, e, em função disso, haver um risco de, em função de como essa informação for tratada, isso poder ter um impacto para a organização, para a empresa. Nesse sentido, é muito importante o estabelecimento de regras e a existência daquele espírito colaborativo, de ter a informação compartilhada no sentido de se buscar aumentar, incrementar a proteção cibernética. A troca de experiências, nós temos diversas empresas, diversas agências, órgãos, estabelecendo estudos no sentido de se aumentar a proteção cibernética e, muitas vezes, pela dificuldade de compartilhar lições aprendidas, ensinamentos colhidos, nós temos situações em que uma organização está buscando uma solução para algo que já existe, que já foi pensado, já foi discutido no âmbito de uma outra empresa. Então, a plataforma de compartilhamento de informação não vemos como sendo algo especificamente ligado à ciber, à parte técnica, mas também ligado à parte de troca de experiências. A questão da consciência situacional, um termo militar que nós usamos, significa entender o que está se passando no nosso ambiente.
o que está acontecendo no espaço cibernético hoje e de que maneira nós podemos intervir no sentido de ajudar. Isso consideramos muito importante também, e existem várias ferramentas que contribuem nesse sentido. E o último tópico está ligado à parte de revisão de temas, de legislação, de normativas. Nesse sentido, destaco o trabalho feito pelo GSI, particularmente agora por meio da Política Nacional de Segurança da Informação, que vai permitir grandes avanços nesse sentido. O que é o Comando de Defesa Cibernética? Então, nós temos um comandante, está ali na parte superior, temos um Estado-Maior Conjunto, que é onde eu trabalho. A minha função no CONDECIB é trabalhar no sentido de discussões voltadas para a doutrina, para operações que envolvam as outras forças e também em operações que nós denominamos interagências. São aquelas que envolvem setor privado, governo e agências em operações militares. Temos o Centro de Defesa Cibernética. O centro foi criado em 2010 e, em 2012, ele passou a ficar operativo, tendo um comandante, uma estrutura estabelecida. O Centro de Defesa Cibernética, o CDCiber, é quem executa as nossas ações voltadas para a defesa cibernética, seja em situações de emprego real, caso haja uma demanda, e seja na situação de normalidade por meio de estabelecimento de uma atuação colaborativa. Um departamento de gestão estratégica, aqui nós temos questões ligadas à parte de ensino e também doutrina, e um núcleo da Escola Nacional de Defesa Cibernética. Nossa intenção é que, nos próximos anos, tenhamos, no Brasil, um centro acadêmico que não será um centro militar, embora ele esteja na estrutura militar, mas ele vai ter professores civis, vai ter alunos civis também, e é uma iniciativa nesse sentido, de trazer juntos o setor privado e mais o governo, em uma discussão, envolve defesa também, na discussão voltada para a produção acadêmica ligada ao setor cibernético. Nós temos um entendimento de níveis relacionados à parte de cibernética. Segurança cibernética a parte de segurança cibernética está ligada ao Gabinete de Segurança Institucional, onde existe um departamento, onde trabalha o comandante Rangel, que discute temas ligados a isso. Então, aqui nós temos governo, infraestruturas críticas, o nível mais alto, o nível de segurança cibernética, o nível político. E, logo abaixo, o nível estratégico. Aqui nós temos o Ministério da Defesa, aqui estamos falando de defesa nacional. As infraestruturas críticas estão dissociadas da defesa? Não. Estão intimamente ligadas, por dois motivos importantíssimos. O primeiro é que as infraestruturas críticas são extremamente necessárias para que o país viva uma situação de normalidade. Imaginem, os senhores e senhoras, se uma hidrelétrica de grande importância no Brasil, por exemplo, a de Foz do Iguaçu, para de funcionar. Uma hidrelétrica que tem um percentual muito significativo na nossa rede de fornecimento de energia elétrica. O Brasil vai ter um impacto muito grande. Isso vai impactar também a defesa? Sim. Os militares dependem das infraestruturas críticas para poderem operar. Então, falar sobre infraestruturas críticas como sendo algo de relação apenas com o meio civil é uma visão equivocada. Também é um tema ligado à parte militar, para que o país consiga funcionar normalmente e para que as Forças Armadas consigam ter estrutura para poderem operar. Temos depois os níveis que são ligados eminentemente à parte de defesa, a parte militar, nível operacional e nível tático. Aqui estamos falando de uma situação de emprego de uma guerra normal, convencional, ou mesmo uma situação, por exemplo, numa garantia da lei e da ordem. Nós temos vivido no nosso país algumas situações em que o governo tem determinado ações militares no escopo da garantia da lei e da ordem com o emprego de tropas. Então, aqui nós temos dois níveis que são ligados ao que nós chamamos de guerra cibernética. E o CONDECIBER, ele está orbitando entre o nível estratégico e o nível operacional. Ou seja, nós somos o órgão mais importante na estrutura da defesa brasileira ligada à parte cibernética. E temos uma ligação muito estreita, muito próxima com o Gabinete de Segurança Institucional. Por exemplo, ontem nós tivemos no CONDECIBER a visita do ministro-chefe do GSI, o ministro Etchegoyen, acompanhado de outras autoridades. Semana passada tivemos o secretário de Assuntos Estratégicos também visitando, de modo que a nossa colaboração, a nossa interação com o nível político
é muito próxima, é muito estreita. Agora, eu vou comentar a respeito de vou citar aqui um exemplo de uma iniciativa nossa, no sentido de buscarmos estreitar essa relação entre o setor privado e o setor de defesa para a parte de proteção cibernética. Conforme foi passado pelo comandante Rangel, cada país tem a sua definição de áreas ligadas a infraestruturas críticas. No Brasil, nós identificamos 5: telecomunicações, transporte, energia, água, fornecimento de água e setor financeiro. No ano passado, por meio de uma demanda oriunda da Secretaria de Produtos de Defesa, CEPROD, que é ligado ao Ministério da Defesa, e também por uma demanda que veio da FEBRABAN, da Federação Brasileira de Bancos, houve uma ideia, levantada apenas como uma ideia, de por que não fazermos um exercício simulado, envolvendo militares, envolvendo o Condeciber e o setor privado, ligado à parte financeira e à parte energética, nesse caso aqui, energética, na parte nuclear. Nós estamos falando de hidroelétricas. Então, essa ideia surgiu em setembro do ano passado. Houve uma série de reuniões, de tratativas em relação a isso, e hoje nós já estamos na fase final de planejamento do exercício, chamado Guardião Cibernético, que trará juntos o setor privado, financeiro e o setor nuclear, em um exercício voltado para se buscar incrementar a proteção cibernética no país. Então, esse exemplo aqui, eu acredito que seja uma forma de mostrar uma iniciativa nossa, como Condeciber, entendendo que as infraestruturas críticas são importantes para o país e também para a defesa nacional, de algo que estamos fazendo. Além da participação dos setores nuclear e financeiro, então, o setor nuclear, nós teremos Angra 1, Angra 2, Indústrias Nucleares do Brasil, que trata da parte de fornecimento de urânio para Angra 1 e Angra 2. E, no setor financeiro, nós teremos o Banco Central, 4 bancos privados e mais uma organização que é voltada para infraestrutura de mercado financeiro, ligada diretamente à Bovespa. Esses participantes, eles terão uma atuação com o gabinete de crise. Nós entendemos, até fruto de conversas com técnicos, que muitas vezes problemas internos ligados à parte de redes computacionais, ligados à parte cibernética, não conseguem alcançar o CEO da empresa. Muitas vezes o técnico, até mesmo nível gerencial, não consegue sensibilizar a alta administração da empresa sobre a necessidade de se investir em um equipamento novo, um software novo, em capacitação de pessoal. E, em função disso, no desenho do exercício, em comum acordo, nós entendemos que as empresas irão participar estabelecendo um gabinete de crise, que terá um participante ligado à alta administração da empresa, não será o CEO, mas será um conselheiro, alguém ligado a ele, um da parte TI, obviamente, uma vez que o tema é cibernética, um ligado à comunicação social e um ligado à parte jurídica. Por que comunicação social? O impacto de uma ação cibernética ligada a uma empresa, ela não tem um resultado, um efeito que se encerra somente no nível técnico. Pegamos um exemplo aqui de um banco. Esse banco, imagine uma situação em que um hacker consegue entrar no sistema de um determinado banco e extrai de lá 1000 CPFs, identidade, e-mail, senha, endereço de clientes e coloca na web. Então, o impacto para a imagem da instituição, o impacto financeiro para a instituição. Isso que eu falei no banco podia acontecer, TIM, Oi, Vivo, por aí vai. E tem um impacto também jurídico. Vai se estabelecer uma investigação criminal, vai se fazer uma apuração do que foi que houve. Então, esses 4 que estarão ligados, que estarão trabalhando no gabinete de crise, são ligados a áreas diferentes que são interrelacionadas. E que, algumas vezes, determinadas empresas não visualizam dessa forma, ou, às vezes, não conseguem interagir dessa maneira. E o exercício busca estimular essa interação. Teremos também, ainda ligado à empresa, o uso de um simulador virtual,
ligado à parte cibernética, chamado Simulador de Operações de Guerra Cibernética, em que redes computacionais das empresas serão emuladas, dentro do ambiente, como eu falei, simulado, mas poderemos reproduzir situações que aconteceriam na realidade. Teremos também, na cor verde, órgãos parceiros, o CERT estará participando, o Itamaraty estará participando. Por que o Itamaraty participa? Alguns questionam por que o Itamaraty, em determinada situação de um ataque cibernético que vem de um outro país, nós podemos ter a necessidade de um apoio no nível político, da parte diplomática, para se ajudar a resolver um determinado problema. Aqui também contamos com o CETIRGOV, com o SERPRO, com a Polícia Federal, com a BIM, com órgãos parceiros que nós identificamos que são importantes interagirem com os setores privados que nós comentamos aqui. Identificamos, inclusive, a importância disso em função do desconhecimento. Nós observamos que, muitas vezes, o setor privado não sabe o que é a BIM, o que é a Polícia Federal, o que o SERPRO podem fazer em termos de contribuição para os trabalhos ligados à parte cibernética. Teremos a atuação do Condeciber e também um grupo de estudos. O grupo de estudos ele é, na verdade, um workshop. Esse workshop que nós teremos no grupo de estudo vai tratar de um documento muito importante chamado Plano de Ação Cibernética. Foi demandado pelos próprios participantes. E nós estaremos contribuindo com o GSI na formulação de um esboço inicial desse documento. Será um dos entregáveis do exercício. Além, obviamente, do estabelecimento do networking e da interação entre os participantes. Os eventos e incidentes que nós iremos colocar durante o exercício, que vai ser executado no período do dia 3 até o dia 6 de julho, esses eventos e incidentes foram apresentados pelos próprios participantes. Nós não estamos impondo nenhum evento. Eles, dentro do cenário atual e de tendências, mapearam eventos cibernéticos. Esses eventos foram detalhados em uma planilha nossa, e a equipe que virá para o exercício vai encarar esses desafios, esses problemas, como algo inédito. Eles não participam do grupo de formulação. E aí nós teremos, as empresas terão a oportunidade de identificar oportunidades de melhoria ligada ao trabalho. Aqui algumas imagens de reuniões que nós realizamos, reuniões no Banco Central, no GSI, reuniões também em algumas empresas, de modo que o trabalho todo está sendo feito de forma conjunta, integrada. Não estamos impondo como será o exercício, estamos desenhando o exercício juntos. Inclusive, a nossa última reunião de coordenação será realizada nesta quinta-feira. Em termos de número, para que possam ter uma ideia, estamos aí com a previsão de 150 participantes. Então, inclusive, alguns bancos que inicialmente foram convidados e não se apresentaram interessados em participar, posteriormente, como viram que o exercício estava tomando proporção de grande relevância, pediram para entrar, para ser inseridos. Inclusive, algumas organizações que não estavam previstas também pediram. Então, nós estamos com esse número e estamos tendo cuidado de controlar para não aumentar exageradamente. Teremos um cenário fictício, então não será o Brasil, vai ser um país fictício criado, e temos um cuidado muito grande de não ter nenhum tipo de associação com questões políticas, por exemplo, com o ano eleitoral. É um cenário em que nós temos um cuidado de não tratar de nenhum tema polêmico ligado a esse país fictício que estará sendo colocado no exercício. Partiremos de uma situação de normalidade, teremos uma escalada da crise, um pico da crise e um retorno à normalidade. Na normalidade, no agravamento da crise, o Condeciber participa por meio de compartilhamento de informação. Isso é possível. Agora, o emprego dos meios militares em uma situação para apoio a alguma infraestrutura crítica, ela deve ocorrer mediante uma determinação presidencial, uma vez que nós estamos ligados à parte de defesa. E, nesse cenário fictício, quando houver o pico da crise, nós iremos ter uma situação numa decretação do estado de GLO, de uma intervenção, e aí sim o CDCIB e o Condeciber serão empregados. Aqui alguns resultados esperados, como eu comentei, a parte de networking, compartilhamento de informação, o conhecimento mútuo, a oportunidade das empresas verificarem como estão os seus processos decisórios, sensibilizar a alta administração, inclusive, embora o exercício seja do dia 3 até o dia 6, dia 3 é uma terça, teremos apenas a abertura, com as autoridades mais elevadas das empresas participando, e, nessa ocasião, teremos um palestrante de notório saber apresentando um estudo de caso crítico de algo real
que ocorreu para sensibilizar as autoridades. E pretendemos, com isso, também contribuir na mudança do nosso cenário cibernético, particularmente daquilo que é ligado ao arcabouço legal. Bom, então, em linhas gerais, era essa a mensagem que eu gostaria de passar, e, posteriormente, na fase do debate, ficaria à vontade para poder interagir com os senhores e senhoras. Obrigado. Obrigado, Tenente Coronel Valberi. Passo a palavra agora para a Cristine, da visão do CERT.br. Obrigada, Mauro. Eu vou apresentar um pouco aqui, como eu comentei quando a gente estava preparando o painel, o tema aqui hoje é falar um pouco do onde estamos, onde deveríamos estar, mas eu acho que era bom refletir um pouco onde já estivemos, né? Porque a gente sempre tende a pensar que está muito ruim, que a gente não fez nada, que não evoluiu. Só que eu acho que a gente evoluiu bastante já nesses últimos anos, né? E eu vou refletir muito em cima da parte, quer dizer, do trabalho que eu tenho feito no CERT, né, junto lá com a nossa equipe, do trabalho que o Comitê Gestor da Internet tem feito desde 1995, e muito como isso foi evoluindo nessa área de tratamento de incidentes. Quer dizer, eu não vou focar tanto na parte de segurança da informação, mas mais na parte de tratamento de incidentes. Então, se a gente for pensar no cenário nacional hoje, né, todo mundo enxerga como muito natural. Sim, eu tenho grupos de tratamento de incidentes, eu preciso ter alguém lidando quando acontece um problema, mas não foi sempre assim, né? O primeiro grupo de tratamento de incidentes no mundo mesmo surgiu em 1988, né? Isso é bem recente em termos aí até de tecnologia. A internet no Brasil começou em 91, né? Lembrar, foi a primeira conexão. 89 teve o .br, até 91 era Bitnet, eram outras redes, né? E quando o Comitê Gestor foi criado em 1995, já tinha um cenário, né? Apesar de a criação do Comitê Gestor ser no momento em que ia ser feita a abertura comercial da internet no Brasil, em 95. Nós já tínhamos redes no país, já tinham problemas. A gente já tinha redes de outros países reclamando que tinha ataques saindo do Brasil, porque já tinha redes no Brasil invadidas. E você tinha muito informal naquela época. Existia uma lista de discussão chamada CERT.br, onde a gente tinha administradores de redes que entravam em contato. Tinha uma lista chamada CVV, para quem lembra do Centro de Valorização da Vida, né? A pessoa tinha criado uma lista de discussão que era todo administrador de sistemas que tivesse invadido podia ir lá e pedir conselhos e ver o que fazer. E, em 95, uma das primeiras coisas que o Comitê Gestor da Internet fez foi pedir um estudo do que seria um ponto central, como que a gente teria, de alguma forma, poder formalizar no Brasil um grupo que pudesse prestar auxílio, ter algum tipo de estatística de incidentes que acontecessem no país, né? E isso gerou um estudo que foi publicado em 1996. Esse estudo está público até hoje, né? Que ganhou esse nome aí, rumo à criação de uma coordenadoria de segurança de redes da internet no Brasil, que foi feito com participação de várias pessoas da comunidade, né? E que até hoje baliza muito, quer dizer, o que a gente no CERT.br faz, né? O que esse serviço que o Comitê Gestor tem para a internet brasileira, né, que é mantido pelo NIC-BR, faz. E já no estudo se levantava da necessidade de ter um grupo que fosse um pouco mais neutro, né, que não fosse nem polícia, nem regulador, nem consultoria, mas que pudesse prover algum tipo de aconselhamento, que pudesse facilitar notificações, que o mundo pudesse apontar para esse grupo e dizer: oi, tem um problema no Brasil, olha aqui. E foi uma época em que no mundo começaram a criar esses grupos, né, nacionais em vários lugares do mundo, né? Então, fomentar treinamento, a gente, com o tempo, passou a formalizar treinamento, né? Já fazem 15 anos que o CERT.br tem treinamento na área de tratamento de incidentes formal, e cooperação, e principalmente fomentar a criação de mais grupos de tratamento de incidentes no Brasil, né? Então, em agosto de 96, teve esse relatório, e em junho de 1997 foi criado o CERT.br, né? É bom lembrar que o Comitê Gestor passou a ter recursos financeiros só em 97 também, né? O registro de domínios no Brasil não era cobrado nos primeiros anos, né? Ele era um serviço gratuito. Então, quando
se teve recursos financeiros, foi criado e foi começado a trabalhar esse grupo, começar a organizar essa parte de incidentes. E é interessante porque aquele relatório, né, ele já gerou um movimento que levou, logo em seguida, à criação de outros 2 grupos de tratamento de incidentes que existem até hoje, né, o CAIS, que cuida da rede acadêmica na RNP, o CERT-RS, a rede acadêmica no Rio Grande do Sul. E, em 1999, a gente intensificou, eu já estava no CERT naquela época, a gente intensificou reuniões com atores críticos, né? A gente começou a ter os primeiros grupos de tratamento de incidentes em operadoras de telecom. Na época, os primeiros grupos foram da Embratel e da Brasil Telecom, né? Então, a gente já vê, né, já foram mudando de nome, as coisas já foram, né, evoluindo com o passar do tempo. Aí. A gente teve Unicamp, teve USP, teve grandes universidades que começaram a ver, espera aí, né, eu preciso fazer alguma coisa. E, em 2000, eu participei daquele grupo que escreveu a política de segurança da informação, né, que o coronel Rangel, o comandante Rangel falou. Então, nas discussões, né, aquele grupo teve reuniões em 99 e um pouquinho de 2000, e um assunto que era recorrente era a necessidade de ter um grupo de tratamento de incidentes para a administração pública federal, né, que, por mais que você definisse uma política, a gente precisava ter uma noção de número de incidentes, ter alguém para recorrer, e foi criado, em 2003, um grupo de trabalho para a criação do CETIRGOV, que, em 2004, já começou a operar. E vocês podem ver que é uma tônica bem comum, assim, né, que a realidade ela se impõe, né, a realidade dos fatos se impõe sobre a teoria, né? Então, o ideal seria ter, primeiro, uma política, uma estratégia nacional, para daí ter uma política de segurança, para daí ter alguém atuando. Só que a TI está aí, a gente está usando, os incidentes estão acontecendo, não dá para a gente ficar sentado esperando sair uma lei, né? Então, o próprio CETIRGOV foi criado antes do DECIC, então as coisas vão acontecendo, né? E esses são grupos que estão aí na linha de frente, vendo os problemas, atuando, batalhando para que se tenha, né, algo mais formalizado, melhor, e mais coisas na área de segurança da informação. Hoje, a gente mantém um diretório onde a gente lista alguns grupos de tratamento de incidentes, principalmente para que o pessoal de outros países consiga saber quem contatar diretamente, que não precise falar com a gente primeiro. Quer dizer, como é que a gente agiliza o tratamento de incidentes, né? Essa lista é pública, tem uma tabela ali dividindo um pouco por setores, né? A gente vê que alguns setores têm mais grupos, alguns têm menos. Então, a gente vai começando na parte de sistema financeiro, a gente já está crescendo. Interessante que a gente tem alguns times que existem, são atuantes, mas não tem um ok para ser publicados que eles existem. Então, tem algumas situações meio interessantes, que às vezes não lista quem não quer ser listado, mas a gente agora está com uma massa muito maior, né? A gente tem mais grupos, tem vários outros crescendo, tem muitos em formação, né? Acho que isso é muito bom. Mas a gente também tem que lembrar que o papel de um grupo de tratamento de incidentes é limitado, né? Ele não é o faz tudo ou a solução para todos os problemas, né? Incidente de segurança é só um pedacinho de muita coisa das organizações. Ele é um pedaço que dialoga com todos esses outros pedaços, da gestão de risco, a gestão de atualizações, mas ele está lá para realmente tentar fazer uma coisa que é muito importante, que é reduzir o impacto de um incidente. E a redução do impacto vem com agilidade de detecção e agilidade de resposta, né? Porque isso vai reduzindo o número de vítimas, problemas com a imagem da organização, mas ele é só um pedaço do quebra-cabeça, né? O sucesso depende da confiança, né? E, inclusive, da confiança entre grupos de tratamento de incidentes, que também é muito importante. Então, uma coisa que a gente sempre recomenda, assim, criar relações de confiança é a base de tudo, né? E essa área de segurança ela funciona muito bem quanto melhor você se conhece pessoalmente, você sabe quem está do outro lado. Por quê? Porque a gente está lidando com problemas, está sempre lidando com organizações no momento que elas estão mais vulneráveis, no momento em que elas podem ter algum problema que afete o negócio, que afete a continuidade. Então, hoje, esse gráfico ele mostra um pouco a evolução no mundo, né? O FIRST é um fórum que foi criado em 89, já no ano seguinte à criação do CERT-CC, e a gente vê ali que todos os continentes estão crescendo, né? A gente tem um crescimento da Europa, passando os Estados Unidos, que é aquela linha vermelha, quando passou na Europa o NIS Directive, que muita gente já ouviu falar, que é aquela diretriz que
fala que os países precisam ter times de incidente de segurança, né? Então, é interessante ver o efeito positivo que algumas normas têm aí. E é muito importante também, esses slides vão ficar públicos, vão ficar na nossa página, né? Vocês têm aí, por isso que eu coloquei links, né? Não é para ninguém conseguir agora acessar. Tem alguns documentos que o FIRST mantém que, por 2 anos seguidos, dentro do Fórum de Governança da Internet das Nações Unidas, teve várias discussões sobre o que são grupos de tratamento de incidentes, o que é necessário para que eles funcionem bem. E confiança como base de tudo foi uma das maiores conclusões que a gente teve, com times da África, times da Ásia, Europa, aqui da América Latina participando. Então, são documentos interessantes aí para a gente ver a importância até do ponto de vista de governança global aí de tratamento de incidentes. De maneira rápida, né, antes de eu falar de onde gostaríamos de estar no futuro, eu queria falar um pouco do cenário de incidentes, mas mais do ponto de vista de saúde da internet até, né? Eu não queria falar nem tanto do ponto de vista de defesa ou não defesa, mas do ponto de vista de como que está a nossa internet do ponto de vista de saúde, né? Os dados que a gente tem no CERT-BR são basicamente de notificações de incidentes que são enviadas voluntariamente para nós, e que tem crescido ao longo do tempo, sempre com picos, altas e baixas, eles são voluntários, então a gente depende das pessoas, né, quererem notificar. E a gente tem feeds de dados, né, você pode chamar isso de data feeds, threat intelligence, tem vários nomes bonitos, mas a gente tem várias fontes de dados que a gente recebe hoje de todos os sistemas autônomos aí da internet brasileira para ter uma noção do que está acontecendo. No ano de 2017, né, eu pensei aqui algumas coisas de destaque, né? Eu acho que assim, desde 2016 a gente tem visto negação de serviço crescer muito, na verdade desde o final de 2015. Se alguém quiser fazer um exercício, né, de arqueologia assim, lá nas estatísticas do CERT desde 99, vocês vão ver que assim, notificações de ataques de negação de serviço nunca passavam de 1%. Elas estavam sempre entre 0,5% e 1% de notificações. Em 2017, elas passaram de 1/4, né? A gente está com 26%. Então, não é só uma questão do volume, mas é que está incomodando, né? Porque as pessoas só notificam voluntariamente quando a coisa incomoda, né? Ou quando elas precisam pedir ajuda. E ataques de negação de serviço geralmente era algo que o pessoal lidava, consegui mitigar, vamos para a próxima, não vou avisar ninguém. E hoje em dia a gente está tendo um número de notificações muito alto, de pessoas tentando nos pedir ajuda para cessar ataques que saem de botnets de internet nas coisas e ataques de amplificação de tráfego, né? E a parte de varreduras eu só destaquei porque o número 1 nas varreduras são exatamente protocolos relacionados com botnets que estão fazendo negação de serviço. E nesse pacote internet das coisas aí que a gente tem, né, entra tudo que seja de certa forma embarcado, que use distribuições Linux embarcadas, distribuições como BusyBox, como OpenWRT, e nisso também entram os modems de banda larga, né, que tem mais ou menos, né, o mesmo framework. Na verdade, como hoje a gente tem hardware cada vez menor e cada vez mais potente, a internet das coisas não está mais usando um sistema que não tem nada. Não, ela usa também sistemas um pouco mais potentes aí. E nessa parte toda a gente tem um outro tipo de dados que a gente tem, que são honeypots que a gente tem, quer dizer, são sensores que emulam serviços, eles não são atacados, não atacam, não são invadidos, nem atacam ninguém. São quase que como, né, estações meteorológicas medindo a temperatura aí da internet. E nesse último ano a gente só vê assim destacadamente ataques de propagação de malware em botnets e em CPS. Isso é o que tem batido lá, é o que realmente está pegando. Esse gráfico, essa tabela, é o do dado de domingo, esses dados são públicos também. Você olha que 95% do que bateu nos nossos honeypots era tráfego de Telnet, e que foi um protocolo que renasceu, né, com a internet nas coisas, porque ninguém mais usa isso para administração de sistemas ou para outras coisas. Então, é interessante a gente ver essa mudança que teve, né? A gente tem muita busca por protocolos que permitem amplificação, né? Imagino que, como aqui vocês são mais da área de telecomunicações, estão mais familiarizados aí com esses termos, mas são o quê? São serviços, né, mal configurados que eles respondem
para qualquer um na internet. Quer dizer, eles respondem algo. E o que os atacantes fazem é fazer uma perguntinha pequena, dizer, oi, eu sou aquele fulano lá. Então, eles forjam o endereço de origem e o ataque, a tua resposta, que geralmente é 100, 200, até 500 vezes maior que a pergunta, vai para a vítima. Né? Então, por isso que ele amplifica o tráfego. E o que a gente está vendo assim, tem um crescimento muito grande desses protocolos por conta exatamente de muitos dispositivos com distribuições embarcadas que estão vindo dos fabricantes por padrão, não se sabe por quê, com todos esses protocolos abertos, respondendo para o mundo, e sendo abusados aí, de uma maneira muito grande. E o Brasil, infelizmente, está nos top mundiais de o que o pessoal tem chamado poder de fogo para a negação de serviço. Né? E isso também tem nos levado a prestar muita atenção nisso. É um problema, né? No Brasil, né, são umas tabelas com números genéricos de Brasil aí. A gente tem 5.600 e poucos sistemas autônomos, né? Então a gente tem aí que tem serviços DNS passíveis de ser abusados mais de 2.000, até quase 40%, na verdade, se você pegar aquela coluna bem na esquerda. Serviços de SNMP era casa de 1.800, agora a gente já está em mais de 2.000. Né? Serviços de NTP, serviços de SSDP. Então, a gente está muito grande esse volume, e a gente vê que muito de dispositivos que são instalados com a configuração padrão, vem de fábrica com isso habilitado sem ser necessário, quer dizer, um misto de problemas aí de vários atores. Não tem um único ator que poderia resolver, nem um único ator, né, que é culpado pela situação, mas essa é a situação que a gente está. Infelizmente, né, a gente está com esse ecossistema problemático. Né? É complicado você ter 2.000 empresas, e aí, nesse caso, os sistemas autônomos têm tanto provedores, quanto operadoras, quanto empresas mesmo privadas que têm esses problemas aí. E aí chega num ponto que é dizer, onde deveríamos estar? Né? E vamos pensar, não é nem naquele cenário utópico que todo mundo queria. Eu gostaria que as redes estivessem seguras, que eu não tivesse problema, que o software e o hardware fosse perfeito. Né? A gente gostaria de estar lá. Mas eu acho que a gente precisa pensar que a gente gostaria de estar num ambiente em que todos cooperam e que cada um faz a sua parte. Porque cada um tem um papel para a gente conseguir ter a internet mais segura. Então, eu acho que isso é importante, né, pensar que tem uma tendência muito grande sempre de esperar que alguém faça alguma coisa. Né? E isso vai desde a universidade, em que a gente vê professores falando, não, o software, o desenvolvimento, eu não preciso me preocupar com segurança, isso alguém vai fazer a segurança depois. Né? O pessoal que põe um sistema no ar, não, alguém vai fazer a segurança, né? Alguma ferramenta vai salvar a minha vida, mas isso não é a verdade. Né? A gente precisaria agir nas universidades, e não é só ter algum curso de segurança ou disciplinas de segurança. A gente precisa permear esse pensamento de segurança em todas as disciplinas, principalmente de desenvolvimento de software. A gente precisa que as empresas de software e hardware se conscientizem que tudo é software hoje em dia e entreguem, né, dispositivos e sistemas mais seguros. A gente precisa que gestores realmente considerem segurança um investimento, porque a gente ainda conversa com o pessoal desenvolvendo sistemas e fala, quando a gente chega a hora de fazer cortes, a primeira coisa que é cortada é a parte de segurança. É o desenvolvimento seguro, é contratar mais uma pessoa para a segurança. Né? A gente ter aí, pensando em todos os administradores de redes e provedores, né, pensar um pouco também, não só naquela visão do eu não quero que ataques cheguem na minha infraestrutura, mas cuidado, mas não tem ataque saindo da minha rede? Como é que a gente faz para, né, pensar isso do ponto de vista de poluição, até de saúde pública? Como é que eu faço para eu não afetar terceiros? Né? E isso vem através da adoção de boas práticas, não é nada novo, são coisas antigas aí. Né? E tem a parte dos usuários também, que a gente tem que continuar batalhando em educação, em conversar, em conscientizar dos riscos, né? Acima de tudo, da importância de atualizar sistemas. E eu acho que aí desafios para o futuro, que eu enxergo, né? O primeiro desafio, qualificação profissional. Né? E eu diria que hoje, boa parte dos problemas que a gente vê são falhas e falta de pessoal especializado em redes, TCP/IP, internet. E aí, administração de sistemas.
né? Como a gente fala hoje, você tem alguém que mexeu 6 meses com Linux, ele é o guru da organização para instalar sistemas. Se ele viu um roteador, ele, opa, né, você soube logar, você já é a pessoa de roteamento. Isso a gente está vendo, porque não são só mais algumas grandes empresas que estão na internet, né? Se você olhar os dados do CETIC, que é o centro que faz as pesquisas de TI, do NIC, do Comitê Gestor, 100% das empresas usam TI. Pequenas, médias e grandes, né? E a gente não tem profissionais que chegam para cuidar de todas essas redes. Então, acho que a gente tem que ter mais pessoal qualificado em nível técnico, superior. Desenvolvimento seguro, e isso não é criar um curso de desenvolvimento seguro, mas é tentar reeducar os professores de desenvolvimento. E isso é um problema no Brasil e no mundo, né? Hoje a gente tem, no mundo, 2 grupos que fazem pesquisa de desenvolvimento seguro de software. E isso é um absurdo, né, para um mundo que roda em software, né? Então, a gente tem que pensar nessas coisas e ver que é um problema. Outro ponto que a gente vê assim também, quer dizer, tem muita coisa que se discutia e era a verdade dos fatos nos anos 90 que não fazem mais sentido hoje em dia, né? Como, por exemplo, certificar hardware. Hardware é software hoje em dia, né? Eu acho que esse ano a gente teve aquele exemplo clássico, que eu acho que é bem didático, né, quando a Estônia teve que revogar todas as identidades nacionais porque tinha uma falha de software no smart card. Então, você tem um cartão de plástico, que tem um chip, que tem uma biblioteca de criptografia ali dentro, que tinha um furo. Então, eu acho que assim, isso é bom para as pessoas enxergarem, né, que não é só um pedaço de plástico. Eu tenho software rodando até ali naquele pedaço de plástico, né? Então, acho que é pensar que a gente precisa pensar em maturidade e não necessariamente pensar em segurança perfeita, que não tem segurança perfeita, né? Então, eu acho que é discutir realmente em nível global maturidade para fabricantes, e cobrar fabricantes é um bom começo, né? A gente tem um mercado cobrando. E aí, deixar como referência, né? A gente, no NIC, tem tentado trabalhar articulando boas práticas, procurando no mundo o que tem de boas práticas, criando boas práticas que se adequem, né, ao Brasil. Então, hoje a gente tem um site, que é o bcp.nic.br, que a gente já tem um arcabouço de práticas de segurança de roteamento, anti-spoofing e redução e mitigação de DDoS. E a gente está trabalhando com organizações internacionais, porque a internet é global, né? A gente precisa ter padrões que sejam globais, que não vão criar, né, partes da internet que não conversam com outras. Então, a gente está trabalhando com a Internet Society para parte de segurança de roteamento, com o IETF para a parte de anti-spoofing, e com o MOG, que é uma associação de grandes provedores, né, com o LAC, a AWG, que a gente está ajudando a coordenar, e os administradores de redes da região da América Latina, num documento de boas práticas para especificação e compra de CPS. A gente está trabalhando nisso. Na última reunião, a gente teve pequenos, médios e grandes operadores. Então, a gente teve desde pequenos operadores da Argentina, que tinham 2.000 clientes, até a Comcast, que tem milhões de clientes, discutindo esse documento. E é um documento que a gente está trabalhando para tentar dar um sinal para os fabricantes que, olha, não está bom o que vocês estão entregando para nós, né? E só lembrar que, quando eu estava falando de internet global, né, particularmente eu gosto muito desse princípio do Comitê Gestor da Internet, né, que estabilidade, segurança e funcionalidade, né, globais da rede têm que ser preservadas. E elas vão ser preservadas com medidas técnicas compatíveis com padrões e com o uso de boas práticas, né? Então, acho que isso é muito importante, né? A gente tem que ter estabilidade e segurança, mas tem que continuar funcional, né? Então, era isso. Agradeço aí pelo tempo. Obrigada. Obrigado, Cristine. Aproveitando aqui a deixa que você deu, na quinta-feira nós vamos ter um painel, uma sessão justamente sobre certificação, o que ela pode ser boa para ajudar ou para atrapalhar, né? E a gente vai ter a participação do superintendente da Anatel, responsável por essa área, e representante de um OCD, que a gente chama, né, de um certificador, da ABINE e de representante das empresas, justamente para discutir esse cenário novo que está entrando com a internet das coisas e a questão de fraudes, a questão disso, que, assim, o que pode ser feito para ajudar sem atrapalhar
né, não causando uma burocratização do processo, como você falou. Às vezes você está tão preocupado com o hardware e hoje em dia a coisa está toda em software, principalmente essa questão de segurança, né? Você está tão preocupado com o hardware e esquece. Um exemplo disso é a questão dos celulares, né? A gente vê, hoje em dia, você faz uma certificação de hardware e hoje está tudo em cima do celular. A maior parte dos fraudes são em cima de mudança de e-mail, e o e-mail, hoje em dia, é basicamente software em cima do celular, né? E isso daí não é certificado. Bem, antes de abrir para perguntas da plateia, eu queria só passar a palavra aos representantes aqui da Oi e da TIM. Diante do que foi dito aqui pelos palestrantes e diante da realidade aqui das empresas de telecomunicações, vocês que são responsáveis aqui pelas áreas de segurança, qual é a visão de vocês, qual é a experiência de vocês? Pediria que não se alongassem muito, até para a gente poder abrir para a plateia, né? Qual é a visão de vocês de tudo que foi dito, cruzando com o dia a dia de vocês, com a realidade de uma empresa de telecomunicações, o que é feito dentro de uma empresa de telecomunicações, quais são as preocupações e qual é a correlação, né, de vocês com o que foi dito aqui, com o Plano Nacional de Segurança, de Segurança da Informação, enfim. Vamos correlacionar, já que a ideia aqui é trabalhar juntos, né, o que tem de correlação. E, por fim, a gente abre aqui para perguntas da plateia, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, para a gente poder finalizar. Tá ok? Boa tarde, obrigado a todos. Primeiro, assim, Mauro, você fez tanta pergunta e a gente falar pouco é complicado, mas a gente vai tentar. Então, eu vou só fazer um resumo aqui, e um apanhado do todo, e o que a gente vem mudando dentro da Oi. Então, conta uma história bem rápida, e aí eu acho que é o cenário de muitas das empresas para o profissional de segurança. Hoje, meus cabelos brancos não negam a idade, eu estou há 16 anos dentro da Oi, cuidando da segurança, e o que me mostrou durante esse tempo, durante bastante tempo, que eu era um cavaleiro solitário, até que eu bati de frente com uma grande pessoa na Oi, e que hoje eu tenho um respeito muito grande, mas que, assim, o cara de segurança ele tem um conforto muito grande. Ele cria política de segurança e ele começa a bater em todo mundo, não consegue nada e perde. E aí eu fui em cima de uma pessoa que é responsável pela operação da tecnologia. Até que ele falou assim, cara, eu quero corrigir, eu quero consertar, eu quero fazer tudo, mas eu não consigo. Até que a gente começou a brigar muito. Então, tá bom, então, se você não consegue, quem é que faz? Até chegar no cara da engenharia. Aí você vai no cara da engenharia e o cara, pô, mas eu só compro. Eu compro alguma coisa que a área de produto me debandou. Aí você vai fazendo drill. Aí você fala assim, você comprou, mas qual é a regra que você tem para comprar? Vai muito em linha do que a Cristina acabou de falar. Ah, quem comprou foi suprimentos. Aí você vai no suprimentos. Pô, você seguiu um padrão lá de compra de tecnologia, de software, enfim, do que eu preciso entregar como produto final para o cara que vai operar lá na ponta? Não, isso deveria existir. Aí começou aqueles questionamentos até que a gente foi para a área do jurídico. Jurídico, como é que eu determino uma regra para fazer uma compra e que isso tem que ser padronizado para eu adquirir o equipamento? Em resumo para vocês, o maior fornecedor de banco de dados, não vou citar o nome aqui, eu fiquei numa discussão 1 ano e 1 mês para que ele assinasse o contrato. Qual é a cláusula final disso tudo? Se você não cumprir as minhas cláusulas, você tem que continuar vendendo para mim, eu te processo, eu tenho uma multa. Então, isso foi para fora, a gente discutiu muito, e isso não parou só com isso, cara. Isso foi para outros fornecedores e para outros de hardware. De hardware, hoje, com todos os nossos CPEs, todos os nossos modems residenciais, todo mundo acompanhou de operadora, o problema da porta 25, quando a gente teve que resolver com a Cristina liderando esse movimento, com a Anatel, até que a gente chegou e falou assim, olha, a partir de agora, eu não compro mais. O que os caras fizeram com a gente? Olha, tá bom, se você quiser que eu mude, eu vou te cobrar por isso. Ah, você vai me cobrar? Não tem problema. A gente começou a abrir a RFP para o mercado e falou assim, eu só compro dentro desses padrões. Esperamos, alguns fornecedores, a gente esperou 2, 3 anos. Mas hoje, os nossos CPEs de campo, todos que são comprados, vêm com uma senha única de cada cliente que eu tenho hoje. É um desafio grande? É um desafio grande. É um desgaste enorme. Eu acho que é muito mais desgastante do que a gente ficar construindo a política de segurança e catequizando toda a companhia. Então, a mensagem que eu deixo aqui, que a gente tem trabalhado e tem obtido um sucesso muito grande, é tentar mudar como comprar, que seja o software, seja o hardware, aquela composição final que vai para o usuário. Porque quando a gente compra direito, dentro de um padrão que a gente quer, o problema é muito menor para a gente responder um incidente. Tentei ser breve aqui, com toda a tua pergunta e fazendo uma apanhada.
Boa tarde a todos. Boa tarde às autoridades aqui. Ao Mauro, em particular, eu gostaria de agradecer tanto a organização do evento pela oportunidade e o privilégio de estar compondo essa mesa e tão próximo assim poder tomar essas informações. Para ser bem produtivo e ter o melhor resultado do meu tempo, eu só gostaria de saber quando e para quem que eu entrego os meus contatos para fazer parte do Plano Nacional de Segurança da Informação. E se eu tiver mais tempo, eu posso falar um pouquinho da experiência de integração de esforços. Foi realmente, eu quero parabenizar, inclusive, pela iniciativa do evento, porque eu acho que aqui nós estamos fazendo parte do movimento para que hajam os esforços conjuntos público-privado. Aqui, efetivamente, a gente está fazendo um movimento. Esse seria o meu principal comentário. Se a gente sentir a falta, se os nossos clientes de telecom, se a comunidade de segurança cibernética sentir a falta de um entrosamento ou de um plano estruturado, acabou. Nós temos um plano estruturado, basta começar a colocá-lo em ação. E, com relação à experiência nossa na TIM, a gente já tem iniciativas de integração que são de sucesso, porque a integração é a única forma de a gente enfrentar as ameaças que estão por aí e corrigir as vulnerabilidades. A nossa iniciativa, em particular, de 2 anos para cá, tem sido destacar a área de tecnologia de informação, segurança e tecnologia de informação, da área de tecnologia de informação, trazendo para a área de segurança. Portanto, hoje, a diretoria de segurança ela compõe as principais competências ligadas à segurança da organização. Fraude, temos a área de sigilo, temos a área de eletrônica voltada para a segurança e temos a área de segurança de comunicação e informação tecnológica, continuidade de negócio, que já era a nossa tradição dentro da área de segurança, e segurança da informação, propriamente dita, na produção e controle das políticas, principais políticas. Portanto, parte da nossa estratégia foi justamente isso. Não tirando o mérito da área de TI enquanto orientando a estratégia de segurança da informação, mas trazendo a área de segurança de informação tecnológica para a estratégia de segurança como um todo. E, dentro da estratégia de segurança como um todo, aplicação das análises, aplicação de monitoramento, aplicação das ações e medidas, enfim, todas a partir da estratégia de segurança aplicada também à tecnologia de informação e comunicação. Dentro desse princípio de integração e de movimentação dentro da organização, nós temos já, por tradição, a área de diretoria de segurança presente na mesa do board, uma vez por mês. Nós temos a mesa do conselho da companhia também disponível e nos escalando para prestar contas a respeito de todos os controles necessários relativos à SOX, quando falamos de continuidade de negócio e política de segurança da informação, para prestar contas a respeito dos controles de fraude e também agora para prestar contas a respeito de cibersegurança. Em 2016, começamos um movimento. Em dezembro de 2016, antes de assumirmos a área, fomos chamados pelo Conselho para dizer o que a gente ia fazer com o plano que a gente estava assumindo. Em 2017, passamos o ano todo trabalhando no desenvolvimento de um plano legado e entregamos os resultados superando as metas de 2017. Portanto, a gente tem já garantido, felizmente, a gente tem o privilégio de ter o assunto de segurança cibernética à mesa não só do board da companhia, mas na agenda do Conselho. Esse ano nós temos 4 agendas no Conselho, 2 delas são específicas, calendarizadas para segurança cibernética, comprometimento total. O nosso board, eu posso dizer, e os conselheiros aqui na Itália, estão para a segurança cibernética, assim como a TIM, o setor de telecom, está para a indústria 4.0. Não dá para a gente ser, nesse omelete, a galinha que põe os ovos. Nós somos o leitão que está lá enfiado até o pescoço, porque nós somos o meio de comunicação, de desenvolvimento desse quarto movimento da indústria 4.0. Quando a gente fala da indústria 4.0, chama a atenção nossa de que é o primeiro movimento que foi da máquina a vapor, em meados de 1780, 90, para a próxima revolução, que foi a elétrica,
e com a linha de produção, demorou mais ou menos 100 anos, 1870. A seguinte foi em 1969, considerada da automação. Em menos de 50 anos, nós estamos na 4.0. Se for exponencial, a gente, em 12 anos e meio, a gente deve ter a próxima, e aí tem que ter muita saúde para acompanhar todo esse movimento, sustentar o que a comunicação, informação tecnológica tem para oferecer, tem para propiciar à comunidade, à sociedade, aos negócios. E, certamente, os nossos agentes ofensores estão aí à espreita, procurando as oportunidades, porque as vulnerabilidades que a gente já observa dentro do cenário de segurança cibernética atualmente estão se multiplicando também de forma exponencial, que é a palavra do momento agora. Dessa mesma maneira, somente a integração de esforços, voltando ao principal tema. Nós nos reunimos com o nosso board na Itália, nós falamos com parceiros de negócio, nós falamos com os nossos parceiros de segurança e cibersegurança, nós falamos com órgãos de governo, o organismo do Departamento de Estado americano é muito forte para troca de informações, fóruns reservados de troca de informações, monitoramento, para melhorar a nossa capacidade de monitorar, detectar e responder. Enxergamos o risco como vantagem competitiva. O risco dentro da área de segurança contemporânea é uma forma de prover melhor condição de vida e participar melhor da competitividade. Tudo depende de quanto nós estamos preparados para o controle do risco. E esse é o nosso papel. Portanto, mais uma vez, aqui é o início de um movimento. E, só para não esquecer, a minha pergunta mais produtiva é quando que nós vamos ter a oportunidade de participar e para quem que eu passo meus contatos para poder entrar nessa agenda. Muito obrigado. Obrigado, Ângelo. Obrigado, Ângelo. Obrigado, Aníbal. A gente pode abrir agora para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta no auditório? Boa tarde, Coronel Rego Barros, do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército. Sobre o que a Cristine comentou, de que o especialista em roteamento é o cara que uma vez aprendeu a logar no roteador. Em um comentário que você fez, dizendo que o problema é que tem muita gente, ou tem muitas empresas usando, muitos órgãos usando e pouca gente sabendo se mover nisso. E aí o Valberi conhece bem a nossa realidade, isso é uma realidade do Exército. Muita gente não tem a menor condição de mexer com IP. E aí eu pergunto, na visão do CERT, qual a melhor forma, qual a melhor estratégia para conseguir superar essa barreira da falta de conhecimento? Porque o Exército tem um programa muito bom com a Cisco, tem escolas, e ainda assim a gente não consegue vencer essa barreira. Qual a visão do CERT sobre qual a melhor estratégia para tentar dar essa capacitação? Uma coisa que eu acho que hoje em dia vai facilitando muito, né? A gente tem muito conteúdo online bom. Eu acho que teria que tentar ter mais conteúdo bom. Hoje, o NIC-BR, pelas várias áreas, tem focado em diferentes áreas de treinamento. Por exemplo, a área de operação e engenharia de redes, que é o CEPTRO, eles têm treinamento em IPv6, que foi um carro-chefe por muito tempo, porque o IPv4 já esgotou e a gente precisa mover se a gente quer crescer a internet. Só que, desde o ano passado, o foco tem sido em boas práticas de administração de sistemas autônomos, né? E o que a gente sempre tem recomendado assim, é que o NIC não tem treinamento realmente, o básico de TCP/IP, o básico de alguma outra área. Hoje em dia, você tem a RNP, que tem um treinamento muito bom de TCP/IP básico, né? A gente sabe que eles estão fazendo parcerias com alguns órgãos de governo para tentar dar treinamento, né? Os treinamentos do NIC, as apostilas, o laboratório, eles são licença Creative Commons e estão online, e já teve várias turmas de treinar multiplicadores e treinar treinadores, né? Mas eu vejo como um desafio também, eu acho que aí, não sei exatamente por onde seria via a Sociedade Brasileira de Computação, via o MEC, via
algum outro ministério, né, a gente tem, infelizmente, um descolamento total da academia e do mercado, né? Então, infelizmente, assim, você tem os professores achando que estão formando pessoas que estão prontas para o mercado, e o mercado tendo que treinar do zero porque essas pessoas não estão prontas, mesmo o pessoal que está fazendo curso superior. Então, eu acho que tem um descolamento grande aí, né? E é complicado, e aí a gente nem está falando de coisas mais complexas, como desenvolvimento seguro. A gente tem um gap muito grande, podia ter mais escolas técnicas também, mas eu ainda acho que talvez seja tentar investir em treinamentos online, ter essa parte toda, mas hoje um desafio que a gente vê, o CERT, a gente se dedica em treinamento de tratamento de incidentes. E as pessoas que hoje estão fazendo treinamento com a gente, elas não têm o conhecimento de TCP/IP que elas precisariam ter para fazer o nosso treinamento, né? Mais do que ter conhecimento de segurança, a gente precisa que elas tenham conhecimento de redes. E elas estão vindo de universidades de ponta, estão vindo do Exército, e elas estão perdidas com o que elas estão fazendo ali. Então, a gente sente na pele, né, essa falta de profissionais, né? Então, o que a gente está vendo hoje, por exemplo, pequenos e médios provedores, eles estão contratando consultorias para administrar os seus roteadores. Então, você acaba tendo um mercado nascendo ali, mas também não seria o ideal, né? Seria o ideal que se você está provendo acesso, você tivesse o seu próprio administrador de roteamento. Pequenas e médias empresas também estão nisso aí. Então, eu acho que tem muito a fazer, e eu acho que o ideal seria tentar procurar, né? Hoje a gente tem muita coisa que são cursos mais no ritmo de cursos de extensão, né? E tentar ver, talvez, como fazer esses cursos ficarem gratuitos, porque você tem custo, você tem pessoas desenvolvendo conteúdo, né? Então, ou você tem alguém conseguindo manter essas pessoas, ou fazendo parcerias, né? Mas eu acho que a gente precisa ir por esse lado também. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu só queria fazer um complemento. Eu tenho participado de vários grupos, por exemplo, quando você está olhando o Plano Nacional de IoT, também é uma preocupação a questão da capacitação do pessoal, e eu fico preocupado, e aí olhando do seu ponto de vista de país, porque é um comentário reincidente em todos esses grupos, e agora que a falta de capacitação da mão de obra. Tá? Isso é uma coisa que todos os grupos que a gente vai, é uma coisa que é falado. Ou seja, falta mão de obra capacitada, principalmente nessa área de tecnologia, de IP, de rede. E assim, a gente está falando de uma mão de obra que, teoricamente, deveria estar sobrando, que é uma coisa que está na onda, teoricamente, teria emprego para esse pessoal, e não tem mão de obra. Ou a mão de obra que tem, teoricamente, conforme a Cristine falou, teoricamente está formada, os professores acham que estão formando e não estão formando, o que é pior, né? E pior ainda é que você ainda tem a população leiga que não tem obrigação de saber e que tem que usar. E que aí é pior ainda, porque não tem essa cultura de usar, e aí começa a ter, e nessa área de falha, de fraude, etc., são os que são mais suscetíveis, né? Então, assim, é por onde a brecha, por onde entra os fraudadores, por onde entram. Então, assim, a gente está numa sociedade que está com um monte de buraco por todo quanto é lado, né? Quer dizer, não tem gente para trabalhar, os que têm que usar não têm a cultura. É um cenário assim, um tanto quanto medonho, né? Mas, enfim, vamos tentar, né? Se me permitir, Mauro, dar uma contribuição que é positiva, mas que para a empresa privada teve um efeito colateral muito grande. Com esse mesmo desafio, há 4 anos atrás, nós criamos a Universidade de Segurança, chamamos o Inatel para montar a grade. O Inatel montou tudo. Qual foi o efeito colateral? Eu vi um turnover muito alto da minha equipe para o mercado. Eu não sei se esse é teu desafio, mas eu comecei a perder para o mercado, porque o ciclo tem até a certificação do profissional. Então, assim, essa universidade funciona, mas teve um efeito colateral que a gente não mediu lá atrás. Bem, o tempo já se esgotou, mas eu queria fazer uma última pergunta aqui para a mesa.
que vem para o futuro, né? A tecnologia não para, os desafios estão aí no dia a dia, e eu vejo pelo menos 2 desafios, que são a internet das coisas, e que já está aí na porta, né, já está batendo, e uma que estão criando um monstro, que se a gente não deixar vai vir um monstrengo, e que eu acho que vai impactar bastante o trabalho de vocês, que é a questão da proteção, a lei de proteção de dados pessoais. Tá? Que, do jeito que estão bolando, né, a gente reclama do regulador, mas tem um legislador que consegue ser um pouquinho pior. Tá? E aí eu queria, deixo aí aberto a quem quiser falar, o que vocês veem aí em termos de internet das coisas e em termos dessa lei de proteção de dados, ou pelo menos o que está surgindo aí dentro dos projetos de lei, o que vocês veem em termos de riscos, ameaças, dificuldades aí pela frente para o cenário aí de segurança cibernética. Aí eu deixo para quem quiser falar, lado direito ou lado esquerdo. No que diz respeito a tratamento de dados, existe essa preocupação nossa lá do GSI em acompanhar todas essas audiências públicas que vêm sendo realizadas, porque são várias iniciativas. A mais avançada é a PLS, o projeto de lei do Senado 330, né? E existem outros, né? Outros PLS, como também existem outras iniciativas na Câmara dos Deputados. Nossa preocupação é na hora de fazer essa salada, né? Alguém pegar alguma coisa daqui, outra de lá, e sai um monstro dali que a gente não consegue controlar, né? Em contrapartida, existe também a preocupação nossa em saber como existe esse alinhamento da Lei de Proteção de Dados em relação também com a GDPR, né? A lei da União Europeia. Esse equilíbrio, porque, pelo que a gente imagina, são multas muito pesadas, né? Pesadíssimas, que, de repente, vai impactar muito a iniciativa privada e venha ter um retrocesso nesse aspecto desse fomento que a gente espera para o futuro, né? Já quanto ao aspecto de segurança da informação, essa preocupação do GSI, principalmente institucional, visando proteção de dados pessoais, de elementos da segurança pública, segurança nacional, a gente tem batido muito, né? Tentando inserir algo que a lei venha complementar a parte, defendendo o tratamento de dados de atividade de inteligência, dados pessoais de agente público, enquanto exercendo função, né, funções aquelas que venham conflitar com alguns interesses, exemplo, policiais federais, promotores, e não está tendo essa preocupação. Então, a gente vem focando muito, né, visando resguardar o Estado e a segurança de uma pequena sociedade que encontra-se muito vulnerabilizada nesse aspecto. Tá, okay? Existe essa preocupação do GSI. Então, em relação à parte de IoT e da parte de privacidade, questão da internet das coisas, a tendência é só aumentar a quantidade de uso de IoT para ações diversas, desde fazer ações de DDoS para outros tipos. A solução é muito complexa, uma vez que o equipamento ele é usado por pessoas que não têm nenhuma noção daquilo que está ocorrendo na máquina. Então, até temos situações em que, por exemplo, um ataque de DDoS está sendo feito por uma geladeira, por uma janela. O IP está vindo daquilo ali. Então, eu acredito que a tendência é aumentar, e um caminho que nós podemos ter no sentido de reduzir a possibilidade de uso de IoT para ações no espaço cibernético, seja justamente no sentido de buscarmos regulamentar melhor, particularmente o que tem dentro do equipamento sendo utilizado, a parte de hardware, a parte de software, o que não é fácil. Algumas medidas simples, como, por exemplo, os equipamentos já virem com uma imposição de uma reconfiguração de login e senha de acesso, por exemplo, uma vez que grande parte dos equipamentos são comprados fora e já vem com uma estrutura padrão, há uma dificuldade também em mexer em relação a isso. A própria conscientização da sociedade também, entendendo que a segurança cibernética começa com o próprio operador, com a própria pessoa leiga que está utilizando o equipamento.
E quanto à parte da privacidade, esse é um grande dilema, uma vez que nós precisamos ter todas as nossas ações pautadas de acordo com o ordenamento jurídico, e muitas vezes grupos ligados a hacktivismo, terrorismo e até ações criminosas aproveitam-se dessa estrutura de proteção da privacidade para realizar suas ações, e muitas vezes a resposta que o Estado dá por intermédio de investigação, de ações, ela acaba sendo um pouco mais demorada em função de se ter toda a necessidade de se cumprir o arcabouço jurídico, determinação judicial, etc. Então, um outro caminho de solução nisso é tentarmos achar um ponto de equilíbrio, de modo que a privacidade ela seja respeitada, mas que a gente tenha dispositivos que permitam agilizar as ações do Estado frente às ações que são feitas. Eu gostaria de colocar, pelo lado do setor privado, as principais preocupações. Quando fala de IoT, a gente está falando da internet das coisas, a gente está falando de multiplicação de sensores que captam dados. E, obviamente, isso multiplica a capacidade de obtenção de dados, necessidade de processamento e armazenamento. Então, a gente vai para mais duas outras preocupações, que é o Big Data e a Cloud, para poder suportar e processar. Então, a extensão da nossa preocupação, no geral, é um pouco mais complexa. Temos mais sensores, obviamente, temos multiplicado os pontos de vulnerabilidade, as oportunidades de acesso irregular. A porta da geladeira, que detecta a falta da sua cerveja para avisar o mercado e para fazer todo o processo, encadeando até o campo na plantação da cevada, ela pode ser uma porta de acesso a uma sabotagem à sua linha de produção quando você volta para o escritório depois de tomar cerveja. Então, é uma preocupação complexa. Com relação ao privacy, ao GDPR e à legislação brasileira, que a gente tem expectativa na formação, o que nós temos experimentado como setor é uma busca, uma interação muito importante e interessante que sempre houve com o nosso órgão regulador, a Anatel. Fomos procurados semanas atrás, fizemos várias sessões aqui em Brasília para discutir o conteúdo dessa nova lei, aplicabilidade, o que é um aspecto muito positivo, porque nós temos a oportunidade de nos manifestarmos como área que tem um interesse no controle da privacidade, porque nós temos que controlar a informação dos nossos clientes e o conteúdo de tráfego dos nossos clientes. Então, nós queremos uma excelência de prestação de serviço, garantindo esse direito à privacidade e à informação quando ela for utilizada de forma diferente. Sermos consultados nos dá a oportunidade de demonstrar, mas também dá a oportunidade de ponderar que é do próprio interesse do usuário determinadas informações direcionadas e que basta que a gente combine com o usuário como nós queremos utilizar, quando vamos utilizar, quando cessamos a utilização, para que isso se reverta realmente em algo positivo, em algo bom, em algo a favor da sociedade, a favor dos negócios, e não como fossem vilões buscando capturar dados das pessoas para uso adverso. Quem quer usar de forma indevida dados das pessoas é o criminoso, e é esse que nós juntos vamos combater. Só complementar aqui, eu tenho duas preocupações, uma como operador e outra como cidadão. E os dois estão voltados para acesso. Pegando de novo o que a Cristine falou, o que me preocupa muito são os protocolos que estavam adormecidos, que estão sendo bastante utilizados para gerar qualquer tipo de ataque, fraude, problema, captura de informação. Isso é uma grande preocupação, mas aqui, se eu fizer uma pergunta rápida aqui, quem tem o Waze instalado aí? Não precisa responder, não, quase todo mundo. Então, assim, essa é a preocupação que eu tenho como cidadão. O que a gente tem de governança governamental e que diz o que pode ter de informação minha armazenada? Essa é a primeira coisa. Seria uma classificação de informação, que a gente estava debatendo muito isso antes do painel. E outra preocupação com a operadora é, volto de novo, o que eu estou comprando vai suportar um padrão meu de proteger a tecnologia, como foi aquele grande ataque que teve, aí a memória é ruim, Cristine me ajuda, 3 anos atrás, talvez, com todas as câmeras capturadas nos Estados Unidos, que fez uma grande bocha, porque as câmeras não suportavam nem usuário sem. Então, assim, uma grande preocupação nossa,
como Oi, é comprar certo, para que o tipo de tecnologia que venha disponibilizar a geladeira, que venha uma câmera, ela suporte, sim, está implementado um usuário, uma senha, e está integrado, no mínimo, num sistema de gestão nosso. Essa é uma grande preocupação que a gente tem, como o TACAX, como poderia ser outra. E outra, como cidadão, que esse realmente eu ainda não vi ninguém regulamentando o clique aqui. É um opt-in que o cliente aceitou. Ninguém lê aquilo, a letra é pequenininha, foi feito para não ler, e está todo mundo dando opt-in. E a gente não sabe nem o que tem dentro do opt-in, o que está sendo aceito. Então, assim, a preocupação é gigantesca, vem uma avalanche pela frente. O cyberataque é uma coisa que a gente não... Eu não sei como é que vai ser os próximos 5 anos, um ano de eleição, um ano de Copa do Mundo, internet das coisas é uma realidade, e a preocupação, de uma forma geral, até do que proteger, ninguém está preocupado, porque todo mundo está dando opt-in. Você pode ficar tranquilo que, pela lei, você vai ter que clicar tantas vezes que ler mesmo você não vai ter tempo, você vai ficar clicando mais do que outra coisa. Cristine, as damas foram as últimas, mas você tem o tempo que você quiser. Cuidado com isso, eu vou tentar não sair daqui às 20h. A sorte dele é que eu preciso voltar para o aeroporto, né? Eu vou começar falando um pouco da parte de IoT e até elaborando um pouco mais naquele comentário que eu fiz sobre aquela questão de certificação, né? O que eu acho que é muito preocupante, quando a gente está falando em software, é que é impossível, mesmo matematicamente, já existem provas que é impossível você certificar que um software é seguro. Você não consegue provar um negativo. Então, assim, a gente tem que lembrar que, geralmente, quando você certifica um dispositivo, você está certificando o combo. Então, você diz, se você disser que esse software aqui está ok, significa, 1, que o fabricante não vai mais ter a obrigação de atualizar aquilo ali. 2, que você vai ficar com uma coisa vulnerável, inerentemente, porque todo software tem vulnerabilidade, é só uma questão de procurar. Ele tem erros, ele é feito por humanos. Então, o que eu acho que precisa ter é uma mudança de pensamento. Quer dizer, o que a gente teria que ter... Eu não quero certificar uma instância de software ou um dispositivo. Eu acho que, para a gente conseguir ter um ecossistema gerenciável de internet das coisas, e principalmente... Aí eu não estou falando sobre o sensor que só tem temperatura e só manda dados para fora e que é só leitura, mas eu estou falando realmente todos esses equipamentos que têm muito mais processamento do que a gente acha, é pensar em, como é que eu defino requisitos mínimos para que uma empresa venda no país? Como é que eu defino requisitos de que esta empresa ela precisa ter um contato de segurança de produto, os dispositivos dela têm que poder ser atualizados, tem que ter atualização de firmware, tem que poder ter gerência remota. Assim, isso que a gente precisaria ter. Então, se a gente do CERT tem conversado muito com o pessoal lá da parte de certificação da Anatel, até participei do fórum de certificação de 2016, onde a gente fez uma apresentação onde era o auge, né? Calhou que o fórum de certificação foi 2 semanas depois do ataque da botnet Mirai, e a gente teve, assim, tinha dados de Brasil com 500 mil de dispositivos, né, fazendo parte daquela botnet. E uma coisa que a gente discutiu, assim, você tem que evitar chegar num ponto em que você vai criar um ecossistema vulnerável, impossível de atualizar, porque você criou uma certificação que vai engessar. Então, eu acho que precisa pensar mesmo o que a gente quer. Né? O que a gente quer são sistemas que possam ser atualizados, né? Que não seja o que o pessoal chama lá fora do deploy and forget. Eu não posso ter um sistema de IoT que a única maneira de eu me livrar da vulnerabilidade é jogar fora e comprar outro. Né? Então, eu acho que precisa pensar, quer dizer, o que a gente teria que mudar? Como é que a gente define realmente? Olha, você quer vender no Brasil? Então, você precisa ter um contato de segurança de produto, você precisa tem que ter atualização remota, tem que poder trocar a senha, não pode ter backdoor do fabricante, se tiver, vai ter multa. Quer dizer, como é que a gente define economicamente mesmo? Né? Que aí eu acho um pouco, quando a gente vai para a parte de proteção de dados, a GDPR, exatamente por ela definir essas multas milionárias, é que ela está fazendo o pessoal se mexer e realmente pensar em proteção de dados. E assim, a opinião, né, o Comitê Gestor da Internet, que é estratégico, já tem a nota pública apoiando que precisa ter a lei e que isso é importante. Mas eu, falando com o chapéu de um grupo de tratamento de incidentes,
a falta de ter uma lei de proteção de dados dificulta muito para o pessoal de segurança implementar os controles que realmente precisa ter, né? A gente tem que pensar nessa lei como algo que vai realmente apoiar. E, claro, que o diabo mora nos detalhes. E a gente sabe que o que precisa acompanhar é como vai ser no chão do plenário. Como é que vai ser lá, como ele falou, essa confusão do que entra por aqui, do que sai dali, do que vai entrar. Mas a gente precisa, né? Eu já dei palestras com o pessoal de universidade que estava discutindo Big Data, e eu estava assistindo outras palestras, e aí você vê assim, eles têm tão pouca noção do que é isso, que você vê eles fazendo, usando criptografia para proteger não sei o quê, e todos os dados do cidadão, nome, CPF e tal, são o parâmetro da URL. Daí você fala, mas espera aí, como é que você está usando cripto para tudo? E está passando, não, mas isso eu não preciso proteger. Eu falei, não, vamos começar a ter alguma coisa de errado, né? Então, eu acho assim que precisa criar alguma cultura, né? E essa cultura está vindo lá do cara da universidade. Você tem o pessoal criando esses bancos de dados sem pensar na segurança adequada. Eu acho assim, né, o tema desses últimos 12 meses é qual é o data leak de hoje. Não é nem, antes era o do mês, depois virou da semana, agora praticamente todo dia vaza um banco de dados. E isso é o que não tem a segurança adequada. Como não tem regulação, você não tem investimento, né? Então, eu acho que tem que pesar. Hoje, a gente está lidando muito, como o CERT nacional, com os CERTs da Europa. A gente já tem muita documentação do porquê que, tanto para a GDPR, a gente já conversou também com algumas pessoas do projeto daqui, tem muitas coisas do ponto de vista de segurança que você vai poder continuar tendo acesso à IP, fazendo logs. Eu acho que é uma questão mesmo de adequação, mas tem que cuidar do qual vai ser o texto final, né? E também lembrar que hoje, pelo Marco Civil da Internet, já tem algumas coisas previstas, né? Lá já está dito que você só pode coletar dados pessoais que tenham um fim, né? Eu não lembro exatamente o texto do Marco Civil, mas ele tem que ter um fim específico, tem que ser coletado para aquilo, e você tem que deixar isso informado para a pessoa, para o cidadão. E o informado tem que ser um texto que o cidadão entenda, né? Não pode ser. Então, isso até já está lá, exatamente pela necessidade de a gente ter isso, né? Eu acho que tem uma acomodação, a gente está vendo muita gente tendo, né, um overreacting com o GDPR, do não posso mais fazer nada, não posso armazenar logs, né? Mas a gente tem tido, a comunidade técnica está trabalhando em cima disso. Eu acho que vão ter algumas mudanças para a gente, que é de grupo de tratamento de incidentes. As mudanças que vêm no sistema de RUI são muito preocupantes. A gente tem trabalhado junto com as instituições, o FIRST, o MOG, trabalhando junto do tipo, olha, grupos de tratamento de incidentes têm que poder ter acesso ao contato, mas acho que principalmente de sistema autônomo e rede, né? Então, acho que tem muita mudança vindo por aí, né? Só que, falando da lei de proteção de dados, eu acho que é muito importante ela valer também para os órgãos de governo, porque eu não tenho escolha, eu tenho que dar a minha biometria para o governo. E aí, ele não tem nenhuma regra de como ele vai ter que fazer a segurança desse banco de dados, o que ele vai poder fazer com esses dados. Eu acho que a gente precisa cobrar igual para todo mundo também. Só para deixar claro, tá? O setor, e eu estou falando no nome do setor de telecomunicações, não é contra a lei de proteção de dados. O que a gente é contra é uma lei que, até por conta do processo legislativo do país, você vê que o PLS é de 2012, se não me engano. Até hoje ele está tramitando. E junta, aí vem um outro deputado, vem um outro senador. Então, o que a gente é contra é uma lei que engesse, que seja uma lei que vá no detalhe, e amanhã você tem uma mudança, você tem coisa, você tem que entrar dentro do processo legislativo de novo. Então, a gente entende que a lei tem que ser principiológica e que você tem a entidade, o órgão, lá, o nome que você dê, e ele faça a regulamentação, ele faça a normatização, de maneira que você tenha agilidade dentro desse processo. Eu participei, por um acaso, das discussões agora, e se você começar a entrar no nível de detalhe que está se pensando para a lei, você não consegue fazer mais nada, tá? E você vai ter que entrar dentro do processo legislativo toda vez que você tiver qualquer tipo de mudança, uma evolução tecnológica, sabe? Então, assim, essa é a nossa preocupação. Eu acho que é a preocupação que o comandante colocou também, que você começa a juntar um monte de troços e sai um Frankenstein no final, né?
O Frankenstein é que é o problema, não é criar a lei. A lei é necessária, todo mundo sabe disso. Hoje mesmo, na hora do almoço, a gente estava discutindo lá o CPF na farmácia, né? Uma coisa que não tem nada a ver com computador, não tem nada a ver. E uma coisa que também que a gente bateu muito na discussão, a gente está falando desde cartório, que tem coisa lá em papel desde 1900 e lá vai varada, até computador, até IoT. Então, a gente tem que juntar esse mundo aí dentro dessa lei. A lei é para tudo e para todos, né? Não só para os empresários, mas também para os cidadãos também. Então, assim, é um mundo difícil. E numa sociedade que a gente não tem nem especialista, imagina o cidadão que está lá dando ok. E assim, não, tem que destacar, tem que dar expresso, né, não sei o quê. Então, assim, um momento bastante delicado, bastante difícil de você discutir e chegar a um consenso. Mas tenhamos fé, como diz o... Eu até brinco no deputado Orlando Silva, do PCdoB, né? E ele sempre fala, tenhamos fé. Eu falei, já não se faz mais comunista como antigamente, né? Então, vamos em frente. Gente, eu agradeço, primeiro, aos que compuseram aqui a mesa, pela troca de conhecimento e pela paciência aqui de me aturarem. Agradeço a todos aqui pela audiência e por terem passado bastante do tempo, tá? E espero vê-los aqui nos próximos dias. Muito obrigado, boa noite a todos.